Então, pessoal, na sequência da personalidade espiritual do livro 5, texto complexo, compridinho até, aqui é só um apanhado. Nós vamos falar hoje por uma coisa que é muita curiosidade, que é o corpo do mundo espiritual. É diferente? Pois é o que ele respondeu, chuvas de cartas que ele recebeu para falar sobre os corpos. Então, passamos ao que o Monsenhor Robert escreveu. Aqui no mundo espiritual você na carne tem um corpo pesado para mover. E você tem certa lei da gravidade que te puxa para o chão. Aqui no mundo espiritual tem lei da gravidade também. Só que nós, espíritos, não somos servis a ela. Todo o resto é. Está entendido isto? Todo o plano espiritual é. As coisas não boiam. Tem uma certa gravidade. Leve. Mas os corpos não. Pensou, sai andando, vocês já sabem. Nós, humanos, não respondemos pela lei da gravidade aqui. Nossas mentes sempre podem se sobrepor à lei da gravidade. Se a gente caísse, alguma coisa aconteceu, nós não iríamos nos ferir, porque os nossos corpos espirituais não iam tombar como aqui. Eles são impermeáveis a toda e qualquer forma de dano. São os recém-desencarnados, são poucos, os recém-desencarnados que ainda não dominam a mente direito. Tombam ainda. Ainda tem esta coisa de obedecer uma lei da gravidade que nem tem lá. As leis da gravidade manterão todos os objetos não animados no mundo espiritual no lugar onde eles pertencem. Então, pode pensar. Edifícios, rios, mar, todo o resto. Vai ficar ali mesmo. Meu amigo da Terra recordou, nesse pessoal que faz intercâmbio. Ele, quando escreveu o livro, começou o intercâmbio e pessoas da Terra começaram a fazer perguntas também. E ele recordou que ele leu uma explicação, uma descrição de um concerto de orquestra que ele foi, e ele perguntou, peraí, se as pessoas tocam instrumentos de sopro no mundo espiritual, então eles têm que ter pulmões? Ah, as pessoas respiram no mundo espiritual? Olha a pergunta. A resposta, sim. Nós temos ar, temos pulmões para respirar, e ele, entre aspas, oxigena o sangue, mas é um pouco mais. Aqui no mundo espiritual, a gente já tem o sangue rico e bom nas veias. Lembre-se que esta coleção toda tem a ver com um plano mais acima. Ele avisou, eu não vou descrever os planos mais baixos, porque são cada vez mais parecidos com o que acontece na carne, e para isso tem a coleção do André Luiz. Então, fizeram assim, divididinho, para a gente ter conhecimento pleno. E a coleção que nosso irmão restaurador da verdade, Oswaldo Polidoro, escreveu, coloca diante de nós a verdade que é a causa de tudo que acontece. As leis do karma, tudo que o espírito passa, o que tem a verdade, as leis divinas por trás. Então, dá para fazer um belo doutorado. Continuando, aqui no mundo espiritual, o sangue já é maravilhosamente bom e vigoroso, porque nós respiramos um ar puríssimo, não tem poluição, já foi falado. Mas o sangue sofre um processo de oxigenação porque ele é revigorado pela força espiritual, pela energia que é
componente do ar que a gente respira. Energia, força vital. O ar sozinho já te dá. Nós derivamos a outra parte do nosso alimento, não só a comida, porque vocês lembram que tem aquelas frutas, né, que eles comem. Então ele fala, nós derivamos a outra parte do nosso alimento através da luz também. Da abundância das cores, porque cor tem vibração. Tem o infravermelho, vermelho, e aí começa. Chega o violeta, depois tem o ultravioleta. Vibrações, velocidade de vibração. Então, tudo isso está no ar, então, pela grandiosa coleção de cores. Água, frutas. Quando a gente quer comer, pode comer, não é fruta, não é alimento, é energia. Flores são concentrados de energia. E tudo mais que dá prazer, como, por exemplo, tudo que é belo por si mesmo, dá energia para as pessoas moradoras de lá. Belo, tudo que é bonito, dá prazer. Como estes reinos são abundantes em beleza, perceba você que nós desfrutamos de saúde perfeita. Nós também ganhamos força da grande força espiritual que verte para todos nós, vinda do Pai Divino. Como se fosse uma corrente magnética eterna, que eternamente nos carrega por processos vários e funções naturais. É uma fonte que nos dá vida, força e poder. Então, comparando, o corpo terrestre é constituído de uma fora que tem os processos da natureza, cada um tem o seu, mas quando surge uma forte resistência de ataques contra germes, por exemplo, a gente fica com febre. Porque esses germes vão nos causar doenças se não tivéssemos sistema de resistência. Então, acontece desses germes, dessas doenças, serem repelidas com sucesso. Muita gente não para pensar isso. Mas lá no mundo espiritual, neste plano, não. Aqui não há doença de jeito nenhum, porque nada pode ser danificado. Tudo aqui é imperecível e incorruptível. Nada derrete, nada vira pó, nada que é sólido se corrompe em areia. A saúde é perfeita sem o mais leve traço, nem de dor, nem de sofrimento. Nós não ingerimos comida porque nunca temos fome, por causa dessa fonte que entra em nós. Então, não temos nenhuma excreta saindo dos nossos corpos. Não vamos excretar nada. Aquilo que não desejamos mais deixa de existir completamente ou volta para a fonte. É uma coisa que não há controle. É normal, é assim. Os órgãos de assimilação do corpo, eles seriam... Qual é a assimilação? Intestino, aonde a gente assimila os rins, o líquido, ou filtra, enfim. Eles serão seriamente afetados se uma quantidade na terra de comida não passar por eles, está certo? Fique sem água, fica sem comida, os órgãos, todos os órgãos vão perecer. No mundo espiritual, os órgãos que a gente tem, eles têm o propósito bem definido de agir como um canal para a força vital que entrou, para o poder etérico, se quiser chamar assim, que emana dessas várias fontes que existem lá.
Então, com exceção dos reinos mais elevados ainda, lá ainda é, de novo, diferente. Onde habitam os mais evoluídos, o mundo espiritual em geral, onde moramos, é povoado totalmente pelos que vieram da terra e de nenhuma outra fonte. Vai entendendo como puder. Todos os que moram aqui são alguém que veio da terra. E a procriação pertence só para a terra. Aqui no mundo espiritual não existe procriar. Se vier mais alguém para a casa onde eu moro, é porque desencarnou e veio. O tempo, no sentido medido aqui na carne, começou com a formação da Terra. Na cabeça de todos, a gente aprende assim. O tempo começou a ser medido quando começa a formar a Terra, há bilhões de anos atrás. Só que a vida humana, presta atenção, já existia aqui bem antes desse tempo. E o mundo espiritual não estava vazio. Já era habitado por grandes almas em sabedoria. Grandes almas com muito conhecimento, muito progredidos espiritualmente e em evolução também. E eles têm crescido continuamente ao longo de todo esse período colossal de tempo. Todos estes seres têm corpo. Em suas partes, em suas funções, é muito semelhante ao corpo de qualquer um de nós daqui, deste plano espiritual. O corpo que nós temos é um corpo normal. O corpo espiritual é um corpo normal. O corpo da Terra é temporário. Vejam a diferença. O espiritual é o nosso corpo. Nós, espíritos, temos um corpo espiritual. Nós aqui da carne estamos usando temporariamente um corpo que vai ficar na Terra. É uma modificação, uma adensação do corpo espiritual quando a gente precisou nascer. É uma acomodação para que as leis da Terra e as condições que a gente vai encontrar possam valer. Faz sentido? A personalidade, a individualidade, as qualidades que qualquer um de nós temos nas fases iniciais de formação na Terra, desse corpo, o processo que continua depois da chegada do mundo espiritual, são do espírito. As qualidades, a individualidade, a nossa evolução vão ser preservadas. Distinções físicas. Tal espírito tem, se quiser nascer com aquele traço da raça onde ele nasceu, o traço do rosto, a cor da pele, se for permitido. Outras características também que te ocorrer, ele vai reter no mundo espiritual quando vier para o mundo espiritual. Ou seja, eu desencarno com esse rosto, sabemos já que agora tenho bastante idade. Lá vamos todos nós partir para chegar num ponto de uma idade de juventude madura, e este é o corpo que eu carreguei daqui para lá, cor de raça, cor dos olhos, tudo isso volta para lá. A verdadeira esfera da vida é o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é permanente. O mundo espiritual é o padrão de vida como ele tem que ser no final das contas para todos nós. E assim, o corpo espiritual é o padrão da forma humana, que teremos, né? O cabelo, mãos, dedos. A espiritualidade, a sabedoria e o conhecimento, o grau que a gente já desabrochou.
nos acompanha e tende a crescer. Batida do coração tem, permanece dos dois lados, tem aqui e tem do outro lado também, constante e normal sob todas as condições. Só que no mundo espiritual eles não ficam ofegantes. Subir uma ladeira a pé, tudo bem, não tem aquele cansaço. É impossível saber o que pode ser uma saúde absoluta, perfeita. Só vai conhecer saúde perfeita e absoluta quando for morar no mundo espiritual. Porque nenhum de nós lá no mundo espiritual vai ser pálido, por exemplo, não estou bem. Nesse plano e para cima, vai ser exatamente assim como está sendo descrito. Palidez, alguma coisa que você associa, olheira, isso é um estado de pouca saúde, não vai ter. Nenhuma melhoria poderia ser feita na estrutura ou na operação dos corpos espirituais. O corpo espiritual não requer melhoria. Está tudo certo. A maior perfeição nos espera quando a gente subir para um reino mais elevado. Quando já estivermos na perfeição espiritual. E não se aplica aos estados de saúde dos nossos corpos. Isso se aplica aos espíritos, à essência de cada um. Nós podemos nos sentir mais iluminados, mais etéreos, mais perfeitos, mas até onde eu, Robert, pude averiguar, nós vamos sentir um estado precisamente semelhante de saúde em todos os passos da evolução, que é um estado animador, brilhante, como agora a gente já tem nesse plano para onde ele foi. O que nós podemos fazer, resumindo esse assunto brevemente, é refletir nisto. Aí ele dá um apanhado. O corpo espiritual tem órgãos que são próprios a ele e ao mundo onde ele está levando ao cabo suas funções. Ou seja, meus órgãos, se eu estiver na carne, cumprirão sua função. Se eu estiver no mundo espiritual, meus órgãos vão ser adaptados. O corpo terrestre vai responder à mesma descrição na sua própria esfera de ação. Vai precisar, para a procriação, preciso de um útero que esteja funcionando, beleza. Vai ser essa adaptação. E agora eu preciso comer. Vai haver uma adaptação para ingerir sólido. O corpo espiritual vindo primeiro na ordem da criação, quando fomos emanados de Deus, é o corpo espiritual que veio primeiro. Este é o padrão. Este é o padrão da forma e da figura humana, que cada um foi burilando no caminhar. O corpo da terra se assemelha a este espírito que está vestindo o corpo. Mas tem certos outros órgãos acrescentados. Aqui na terra tem que acrescentar, pelos quais ele vai levar a cabo esses processos que são essenciais na terra. Os dois dirigentes desses processos são o modo, o meio de assimilar a comida, todo o processo. Comer, assimilar a comida e excretar. Aqui precisa. E os meios de perpetuação da vida. Quando descartamos o corpo terrestre, ele fala, quando eu descartei meu corpo, quando eu tive, ele chama dissolução física, ou seja, meu físico derreteu, sumiu, virou pó, apodreceu primeiro, depois virou pó. Eu vi meu corpo espiritual sem certos órgãos, cuja posse seria redundante. Estes órgãos não têm nenhuma contraparte no corpo espiritual, porque eu teria. Então, ele termina dizendo, uma pergunta que pode ser feita naturalmente
é como podemos viver com a falta de alguns órgãos. E alguém perguntaria. A resposta: esses órgãos não estão perdidos. Eles nunca estiveram lá. Na parte espiritual não tem. O corpo espiritual trabalha perfeitamente, porque ele é perfeitamente construído, completo em todas as suas partes, e só possui estes órgãos porque são requeridos em um número ligeiramente menor dos requeridos pelo corpo terrestre. Ou seja, quando nascermos novamente, nós, quando estivermos no mundo espiritual, vamos adquirir e dominar órgãos a mais. Ficou fácil? Pensa no assunto e cuida, porque este corpo é de cada um. Não tem estepe. Somos nós que cuidamos do nosso corpo. Até a próxima!